Bom dia, queridos irmãos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar mais uma aula da nossa escola de discípulos. Com muito prazer, muita alegria no coração. Em primeiro lugar, porque eu abri o meu olho, eu estou enxergando, eu tenho sangue correndo nas minhas veias, não é? Eu pude tomar um café. Deus é fiel, Ele tem cuidado de nós. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós através do estudo da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar conosco esta manhã e que o Senhor nos ensine. Usa a minha vida para que possamos aprender mais uma porção da tua palavra, que tanto nos ajuda no nosso dia a dia. Essa oração eu faço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, é um prazer mais uma vez estar aqui falando, sobre esses assuntos que têm sido tão reais na nossa vida nos últimos dias, né? E estamos falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Já entendemos também que o fruto do Espírito é um só, não é? Porque ele é formado pela virtude do Espírito Santo. É como se fosse, uma mexerica, né? Cada gomo ali da mexerica é uma virtude do Espírito Santo. Eu repito isso porque às vezes é a primeira vez que você está participando da aula, para que você tenha um amplo conhecimento. E o texto ao qual a gente vem tratando é o texto de Gálatas, capítulo 5, né? Esse texto ele fala ali sobre as obras da carne e sobre os frutos do Espírito. Como eu disse para vocês na aula passada, que nós não podemos tomar por base somente Gálatas capítulo 5, e sim toda a palavra de Deus, eu falei no sentido de que outras pessoas também falou sobre domínio próprio, né? O próprio Jesus, o apóstolo Paulo, né, reforçou. Então Pedro. Então é um tema bastante interessante de se tratar, porque muita gente mesmo, quando a gente pergunta, e eu fiz uma enquete, uma pesquisa antes, sobre o que os alunos achavam, né, que era o domínio próprio. E o domínio próprio, é lógico, quase todo mundo acertou, é quando a pessoa perde a estribeira, fala o que não deve, todo esse tipo de coisa, né? Então o domínio próprio é isso mesmo, mas ele, quando a gente perde ele, né? Mas o domínio próprio é uma virtude do Espírito Santo. Eu gostaria primeiramente, né, de estar lendo com vocês, que vocês puderem acompanhar e anotar e depois ler, né, com mais atenção, porque eu vou ler rapidamente pela questão do tempo, mas que você possa ler aí Romanos capítulo 8, versículo 8. Diz assim a palavra de Paulo aos Romanos: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, vírgula. Agora presta atenção, né, no que tem depois da vírgula. Se de fato
o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, irmãos, veja que quando nós estudamos as virtudes do Espírito, é algo de extrema importância para a nossa vida espiritual. De extrema importância. Porque as virtudes do Espírito Santo é que nos controlam no nosso dia a dia. E nós falamos, nós somos de Cristo, o Espírito Santo habita em nós, não é verdade? E se o Espírito Santo habita em nós, logicamente que nós vamos exalar, destilar, não é? Das virtudes do Espírito Santo, que vocês sabem lá em Gálatas 5, que é o amor, que é a bondade, a misericórdia, a mansidão, temperança, domínio próprio. Domínio próprio está por último, não tem nada a ver com questão de ordem, de nada disso. É tão importante nós termos domínio próprio como termos mansidão, termos benignidade, amor, não é verdade? Então, nós temos que buscar isso. E nós não conseguimos fazer isso se nós não exercitarmos a nossa fé em Cristo Jesus, como disse o próprio apóstolo Paulo aqui. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, né, de coração, automaticamente nós já como que eu poderia dizer, não é transformar, mas logo o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E aí as pessoas acham que as coisas mudam instantaneamente, quando que na verdade não é isso, não é? Na verdade não é bem assim. Nós estamos num processo de santificação. Portanto, nós vamos aprendendo cada dia, né, algo novo do Espírito Santo para nós. Para que isso aconteça, né, o próprio Jesus nos ensina. Assim, olha, se eu preciso de fé para poder exercer essas virtudes do Espírito, né? Não tem outro caminho a não ser buscar a Deus, não é verdade? E como eu faço isso? Ora, de várias formas. Você não está, eu garanto que boa parte de vocês não estão conseguindo ir, né, nas igrejas, primeiro por conta do Covid, e também às vezes por alguma falta de oportunidade não pode ir. Mas graças a Deus que temos o nosso culto, né, online, as nossas aulas, nossa classe de discípulos, e também os GPs, que não vai com toda certeza te desamparar aí de falta de instrumento para poder vencer o maligno, que é Satanás, o nosso adversário, e a nós mesmos, né? Por isso devemos ter fé, porque Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e é a prova das coisas que não se vê. E se nós queremos viver uma vida que agrada a Deus, nós precisamos ter fé. E o Espírito Santo de Deus precisa habitar em nós. Nós temos que ter essa responsabilidade, saber que o Espírito Santo de Deus precisa fazer morada dentro do meu e do seu coração. Para isso nós precisamos reconhecer todo o plano perfeito de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ver todas as coisas, as virtudes, tudo que Deus fez, não é? No Velho Testamento,
junto com os profetas, né? Junto com quando ele enviou Jesus. João 3,16 fala isso, né? Todos conhecem o versículo. Porque o desejo de Deus é que nós estejamos com Ele, né? Na vida eterna. Não nessa vida terrena, superficial. E o que tem mais atrapalhado hoje a igreja e os cristãos a buscar a face do Senhor e a entender algumas coisas é realmente, desculpe dizer, a falta, né, do comprometimento com as coisas de Deus, principalmente com o Espírito Santo. Porque Deus sempre quis, né, e sempre vai estar perto de nós, cuidando de nós, se assim nós o buscarmos, não é? Portanto, Deus esteve com Adão, Deus esteve com Jesus, enviou Jesus por amor à minha vida e à sua vida, porque nós não éramos capazes de pagar o preço dos nossos pecados, e Jesus pagou o preço dos nossos pecados, sendo crucificado inocentemente na cruz, mas fazia parte do plano de Deus, não é? E Jesus disse: quando eu estiver com o Pai, eu rogarei ao Pai que vos envie o Consolador. E o Consolador, nesse caso, é o Espírito Santo. É aquele ao qual nós estamos estudando, né, o fruto do Espírito Santo. Então nós não estamos sós. Nós temos o Espírito Santo porque o próprio Jesus, ao ressuscitar, nos prometeu isso, que o Espírito Santo estaria conosco até ele voltar, até ele nos buscar. Não é? Olha que maravilha, que bênção, que alegria para todos nós. Aliás, alegria é fruto do Espírito. É fruto de quem manifesta as virtudes do Espírito Santo. Portanto, queridos, eu gostaria que você entendesse isso. Nós precisamos, antes mesmo de querer dominar o nosso eu, de querer o domínio próprio, de ter mansidão, de ter temperança, nós precisamos compreender todo o plano que Deus tem e teve para a vida de cada um de nós, não é? Jesus Cristo morreu, nós aceitamos o sacrifício da cruz e ele nos supre. E ele diz que rogaria ao Pai, que nos enviaria o Consolador. Por isso que Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele vem trazer ali no Sermão do Monte essa bem-aventurança. E ele diz: bem-aventurados são os que choram. Ora bolas, como assim? Bem-aventurados com os que choram. Sim, parece incoerente, mas Jesus fala algum tipo de incoerência? Não. Jesus é santo e tudo que Jesus ensinava eram ensinamentos eternos. E Jesus vira e fala assim que felizes são os que choram. Mas não para por aí. Existe uma vírgula que depois ele continua dizendo: porque serão consolados. E serão consolados por quem? Pelo próprio Espírito Santo. Mas para que nós sejamos consolados pelo Espírito Santo e para que nós venhamos a adquirir as virtudes do Espírito Santo no nosso dia a dia, que você não recebe isso de uma vez só, isso é uma prática de vida, né? Nós temos que buscar a intimidade com o Espírito Santo.
aliás, de todas as coisas aqui que eu já falei, né, sobre o Espírito Santo, né, depende do nosso compromisso genuíno com ele, em buscá-lo todos os dias, em buscá-lo, né, todos os dias da nossa vida. Em primeiro lugar, de preferência, não é? Porque precisamos nos revestir antes de sair e enfrentar este mundo que jaz o maligno, não é? E que está cheio de gente apontando armas para nós, querendo nos acusar, querendo nos desanimar, querendo fazer a gente voltar atrás. E para se obter essa intimidade com o Espírito Santo, parece uma coisa tão difícil, mas não é. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele nos ensina. Nós não podemos parar apenas no ensinamento da oração do Pai Nosso. Quando Jesus fala assim, ora em secreto, que o Pai que vê em secreto te responderá, entenda que ali, no teu secreto, você cria a intimidade com o Espírito Santo. E eu preciso ter intimidade com alguém para que eu possa convencê-la, não é? De que eu preciso, né, mudar, ou de que aquela pessoa precisa mudar alguma coisa. Né? Eu não posso simplesmente chegar para uma pessoa que eu nunca vi na vida e falar assim, viu, você precisa parar de beber. Não. Mas logo, se eu tenho uma amizade, se eu tenho uma intimidade com aquela pessoa, né, eu consigo com o tempo ir mostrando para ela que é muito melhor, né, sentir a alegria do Espírito, a virtude do Espírito em nós, que ela por si só nos preenche, do que eu ficar buscando alegrias momentâneas. Que essas não nos preenchem, mas elas são superficiais. E a minha proposta aqui, estudando a questão do Espírito Santo, é trazer para os irmãos uma proposta de olharmos para o cenário que nós estamos vivendo, que está um caos, numa dimensão mais elevada. Amém? Com licença, irmãos, vou tomar uma aguinha aqui. Glória a Deus. Então Deus sempre está querendo e desejando que nós tenhamos um nível mais elevado e mais profundo na tua palavra e na busca do Espírito Santo. E com essa intimidade com o Espírito Santo, ele vai nos convencendo naquilo que a gente precisa mudar, naquilo que a gente precisa melhorar. E nós temos muitas coisas, nós estamos no processo. Eu estou no processo, você está no processo. Não é porque eu estou aqui sendo usado por Deus para estar falando isso para você, que eu também não tenho as minhas dificuldades e eu admito, eu preciso mudar, eu preciso administrar a minha vida o tempo todo. Não é? Para que eu não saia da visão de Deus, para que eu não abandone essas virtudes do Espírito. Às vezes a gente ouve as pessoas falar assim, pastor às vezes fala, eu desci do púlpito com aquele cara. Misericórdia. Então você não desceu do púlpito. E a gente fica, você perdeu o domínio próprio. Você perdeu a mansidão.
você criou inimizade, não é? E muitas das vezes a gente faz isso dentro e fora da igreja, não é só dentro da igreja não. Dentro da igreja é um pouco pior da gente tolerar esse tipo de coisa, porque subentende-se que quem vai até a casa do Senhor vai para louvar e glorificar e se encher do amor de Deus, não é? Mas eu gostaria também, irmãos, que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 2 Pedro, no capítulo 2. Aqui Pedro ele diz assim, a partir do versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Vejam então, irmãos, que nós não temos esse texto somente em Gálatas, capítulo 5. Se nós olharmos toda a Bíblia, nós vamos ter resposta para tudo. Podem ter certeza disso, não é? E aqui ele fala para buscarmos com diligência, né? Diligência significa cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Nós precisamos aplicar com cuidado, né? E na execução de alguma tarefa. Ter cuidado com as coisas de Deus, não é? E nesse caso aqui, ele está falando, né, da virtude, da fé junto com a virtude. Não é isso? Então, aplicar com diligência, com cuidado, né, a vossa fé à virtude. Então, fé, ele fala, vem antes a fé em Cristo Jesus, não é? E eu recebo o Espírito Santo e passo a exalar as virtudes do Espírito Santo. Com a virtude do Espírito Santo, nós vamos atrás do conhecimento. E quando nós vamos atrás do conhecimento, nós começamos a descobrir coisas maravilhosas do Espírito Santo. Não é? Porque a virtude do Espírito Santo nos leva a isso. Porque nós vamos tendo intimidade. Tem gente que não tem com quem compartilhar algumas coisas. Jesus já ensinou, irmãos. Ensinou você a orar o Pai Nosso, ensinou você a orar sozinho, ensinou você a orar em 2 ou 3 pessoas. Jesus nos ensinou isso daí. E é um ensinamento prático para a vida do cristão. E quanto mais nós praticamos a fé, mais nós vamos entender e receber as virtudes do Espírito Santo. Que aí entra o domínio próprio, a mansidão. Aí você vai pensar antes de falar. Porque Tiago também fala que a língua é um instrumento terrível que nós temos. Ela é pequena, é um órgão pequenininho, né?
É como se fosse, mas que controla todo um navio cargueiro que carrega 14 mil containers em cima. Não é? Então, nós temos que ter o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade, tudo isso daí está escrito para que a gente tenha uma vida plena diante de Deus. E para que no final do nosso dia a gente não fique desconcertado de falar diante de Deus, falar, Senhor, me perdoe, hoje eu perdi a estribeira. Deus vai perdoar se você, com arrependimento genuíno e verdadeiro, você colocar a situação diante de Deus, Ele vai te ajudar. O próprio Espírito Santo, ele vai te convencer a falar o que tem que ser falado, né? E agir no momento que você tiver que agir. E depois do conhecimento da palavra de Deus, da fé e de todas as virtudes, é que nós vamos ter o domínio próprio. Não é isso? E com o domínio próprio, a perseverança. Não é verdade? O domínio próprio nada mais é do que a capacidade, irmãos, de controlar os nossos instintos. Os nossos instintos são instintos carnais, né? Lá de Gálatas 5. Mas o domínio próprio, ele permite a controlar os nossos instintos. E é através dele que nós conseguimos perseverar. Porque muitos não conseguem perseverar? Porque perdem essa virtude do Espírito. Perdem a virtude do Espírito. A fé, o domínio próprio, o amor, a longanimidade, a mansidão. Não é verdade? E quando nós falamos em perseverança, nós falamos em algo constante. Perseverança significa constante. Existe uma constância. Não adianta hoje eu passei um dia onde eu pratiquei o domínio próprio no meu trabalho, foi um dia maravilhoso para mim, aí eu chego em casa e quebro o pau com meu marido, ou quebro o pau com a minha esposa. Então nós estamos sendo inconstantes. O que a Bíblia também nos ensina e nos apresenta, né, na sua palavra, que são pessoas de ânimo dobre, de duplo ânimo. Ou seja, uma pessoa que ela não é constante no espírito, logo ela não tem domínio sobre si só. Ela uma hora ela está no 8, outra hora ela está no 80. Sabe aquelas pessoas bipolar? Então, a ideia aqui de trabalharmos e termos a intimidade com o Espírito Santo de Deus, nada mais é do que nós sermos constantes no Espírito de Deus. Em qualquer momento, no nosso trabalho, na nossa casa, seja onde for, no ambiente que estivermos. Naturalmente, eu garanto para vocês que naturalmente as pessoas vão conseguir perceber isso. E esse já é o bom testemunho, né, que damos de Cristo Jesus, que realmente ele transforma a vida de uma pessoa. Não é verdade? E continuando, né, ele vai falando sobre a perseverança, com a perseverança, piedade, com a piedade, fraternidade, né? A piedade é a compaixão, né, pelo sofrimento alheio. Nós sentirmos a compaixão, né, por alguma pessoa
que está passando por alguma dificuldade, né? Isso também faz parte do exercício do fruto do Espírito, não é? Aliás, agora nós temos também na nossa igreja o ministério, né, de compaixão. E você vai poder também, olha que maravilha, que bênção de Deus. Você vai poder também participar orando em primeiro lugar e contribuindo com esse ministério, para que a gente possa ajudar os nossos irmãos. Porque eu entendendo o que é piedade, automaticamente eu também estarei praticando a fraternidade, que é um afeto que nós temos de irmão para irmão. Mas primeiro brota em mim, sai de mim, sai a virtude do Espírito Santo, que é a compaixão, permite que eu ame o meu irmão a ponto de querer ajudá-lo, de querer o bem, de orientar, de exortar quando necessário, não é? Então, a fraternidade, né, é o que nós sentimos pelo nosso próximo, que é um mandamento. Quando perguntaram lá para Jesus, né, os fariseus que quis encurralar Jesus lá. Eu gosto tanto, irmãos, dessas discussões dos fariseus e de algumas respostas de Jesus que, sabe, a gente fala, poxa vida, né? E ali os maiorais dos fariseus indagando Jesus, ora, se temos tantos mandamentos, qual é o maior de todos eles? Ele disse amar a Deus né, em primeiro lugar, né? E também o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, fraternidade é eu compartilhar o fruto do Espírito, da piedade, do amor, com o meu irmão. E o meu próximo, ele pode ser alguém de dentro da igreja, o meu próximo, ele pode ser aquele rapaz que te pediu uma moeda no farol hoje pela manhã, o meu próximo pode ser uma prostituta, o meu próximo pode ser um homossexual, o meu próximo pode ser qualquer pessoa. A questão não está no nosso próximo. A questão está no que Deus está fazendo nas nossas vidas, antes mesmo da gente querer mudar a vida de alguém. Um cego não guia outro cego. Como é que eu vou falar de fraternidade, de amor e de compaixão, se eu não consigo manifestar isso nem na minha vida? Eu vivo desanimado, murmurando, criticando. Não faz o menor sentido. E aí ele encerra aqui, ó, com a fraternidade, o amor. Não é? Então, queridos, nós louvamos a Deus. Nós louvamos a Deus porque Deus tem cuidado de cada um de nós. E eu quero, em específico, louvar a Deus por Ele ter cuidado da minha vida e da vida de alguns irmãos que nós sabemos que passaram pelo vale da sombra da morte, né? E hoje estão aí testemunhando do amor de Deus, desse amor que Ele nos amou primeiro. Não é justo eu entrar no meu quarto, ter o meu particular com o Espírito Santo de Deus, compreender todas as virtudes do Espírito Santo de Deus e não repartir isso com as pessoas. Não é esse o objetivo.
Nós somos forasteiros, nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. E nós precisamos evidenciar, exalar o fruto do Espírito aonde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, seja na faculdade, seja aonde for. Nós temos que praticar e exercer. Você não nasce. Quando você nasce de novo, que a Bíblia fala, é preciso você nascer de novo. Ah, como assim? A conversa lá de Nicodemos, em João, no capítulo 3, né? Como nascer de novo? Uma pergunta ali de uma pessoa inteligente. Nicodemos não era uma pessoa indouta, ele era inteligente, mas ele não compreendia isso. Mas nós nascemos de novo, nós temos uma nova vida. Tudo que era velho ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Nós passamos a ser seres eternos, porque herdamos isso. Aceitamos o eterno dentro do nosso coração. Por isso, a virtude do Espírito remete para a eternidade. É por isso que ela nos leva para um outro nível. Para um nível de santidade ao Senhor. Para a eternidade. E é um processo pelo qual nós não devemos desistir. Se eu errei, eu volto atrás e corrijo o meu erro. Se eu pequei, eu peço perdão para Deus. Se eu ofendi um irmão, eu vou pedir desculpa para ele. Perdão, estou exercendo. Tudo isso, nós somos levados e movidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque se nós formos nos deixar levar pela carne, com toda certeza, irmãos, eu falo aqui por experiência própria, eu já estaria morto. Porque eu nunca tive domínio próprio. E você não tem também domínio próprio. Isso é uma virtude do Espírito Santo, o qual eu e você temos que buscar com diligência, com cuidado. Porque aí vamos ter piedade, vamos praticar a fraternidade e tudo mais. E o amor ao próximo também. Então, o domínio próprio, prestem bastante atenção. E hoje eu perdi o meu domínio próprio com fulano de tal. Eu sugiro para que os irmãos façam uma análise. Porque se logo a virtude do Espírito Santo, que é o domínio próprio, não está fazendo efeito como tem que fazer na nossa vida como cristão, para dar testemunho a outras pessoas, logo as demais coisas que estão lá em Gálatas, a benignidade, a mansidão, a temperança, ela não está sendo também administrada. Porque o Espírito Santo, ele nos trabalha por inteiro, ele nos transforma por inteiro. É um processo maravilhoso, irmãos. Portanto, eu gostaria ainda de encerrar, lendo mais uma vez aqui. Eu marquei aqui a Bíblia com o trigo, irmãos, tá vendo? Que é uma hora nós vamos conversar sobre o trigo, o joio e o trigo. Eu gostaria de repetir aqui o que Paulo fala em Romanos. Paulo diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne.
Você fala que é de Deus, então você não está na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém tem o Espírito de Cristo, esse não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Portanto, vejam que Paulo lhe fala aqui, se de fato tens o Espírito. Nós não estamos mais na carne. Por isso nós precisamos desejar cada vez mais as coisas espirituais. Subir no nível, buscar um nível mais profundo de intimidade, como diz aquele louvor, no amor de Deus. Com toda certeza, nós vamos conseguir passar por esta fase, passar por alguma outra fase mais difícil. Né? Quantas pessoas têm sofrido, quantas pessoas têm passado por situações difíceis, e nós temos visto Deus se manifestar todas as vezes que clamamos por Ele, pelo poder do Espírito Santo dele. Por isso não se deixe dominar pelo eu, pela altivez, mas se deixe dominar pelo Espírito Santo de Deus. Deixe Ele controlar a sua vida. Deixe Ele fazer o papel dele na sua vida. Porque nós não estamos só. Não estamos sós. O Espírito Santo é um Espírito Santo presente em todos os momentos da nossa vida. Amém? Que Deus possa te ajudar, que Deus possa te abençoar com essa palavra, que você pense no fruto do Espírito, não somente como um gominho só ali da mexerica, não, mas que busque todas as virtudes do Espírito Santo. Peça isso para Deus. Amém? Vamos orar e vamos interceder e vamos pedir nesta manhã, nesta tarde ou nessa noite, eu não sei que horário que você vai ver esse vídeo, mas vamos pedir para que Deus, Ele nos encha do Espírito Santo dele, que o Espírito Santo dele faça morada nos nossos corações. Amém? Querido Deus eterno e glorioso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos nesta manhã maravilhosa em que buscamos a tua face, em que buscamos o teu Espírito, em que nós buscamos na tua palavra a entender um pouco mais, né, desse bem tão precioso que temos, que é ser morada do Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ajuda-nos naquilo em que temos muitas das vezes pecado contra ti, porque nós queremos ser perfeitos, nós queremos herdar a eternidade, nós aceitamos o eterno, queremos trabalhar as coisas eternas na nossa vida, porque nós queremos passar a eternidade com o Senhor. Abençoe os meus irmãos, abençoe a vida de cada um, e que ao abrir os nossos lábios a falar sobre domínio próprio, que nós não pensemos apenas em uma ou em outra virtude do Espírito, mas que nós tenhamos a virtude completa do Espírito Santo agindo em nossas vidas, para que as pessoas vejam Cristo em nós e para que nós possamos também
de alguma forma ter autoridade a falar que Cristo transformou as nossas vidas. E que de fato nós somos de Cristo. Que de fato nós somos herdeiros deste reino. Em nome de Jesus, ajuda a mim, ajuda os meus irmãos, e que o Senhor nos dê cada vez mais intrepidez a buscar a Tua palavra e o Teu conhecimento. Nos dá graça, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. Tem sido um prazer ter vocês no grupo e vamos conversando, vamos nos alimentando da palavra de Deus a cada dia. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus.